Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso e a aula vai ser dividida em 3 partes. Na primeira parte é a parte apenas de introdução. Nós vamos comentar sobre alguns órgãos do sistema nervoso, mas vamos se preocupar mais com a questão do tecido e um pouquinho da sua relação funcional, invadindo um pouquinho da condição fisiológica. Na fisiologia a gente estuda um pouquinho mais aprofundado as funções, mas na anatomia, a parte microscópia da anatomia, dá para conhecer um pouquinho, tá? Na segunda parte a gente já vai ver um pouquinho mais sobre esses órgãos, as divisões e subdivisões onde eles estão, como que nós localizamos eles com uma certa facilidade. E na terceira parte, na terceira aula, nós vamos falar sobre as proteções que envolvem o sistema nervoso central e qual a importância dessas proteções e algum outro tema que venha aparecer nesse decorrer. Tá? Bom, vamos lá. O sistema nervoso ele tem como finalidade mais importante um ajuste ambiental. Não dá para estudar o sistema nervoso só pensando em memorizar, guardar e localizar órgãos. Eu tenho que entender um pouquinho do porquê que ele existe. Porque quando nós chegamos aqui no final do sistema, dos sistemas na anatomia, nós estudamos a parte cardiovascular, a parte respiratória, estuda aparelho locomotor, rim, reprodutor. Todos esses órgãos são controlados direta ou indiretamente no sistema nervoso, que é o que a gente vai estudar aqui. Então, o que significa o ajuste ambiental? A gente pode separar ele primeiro em 3 etapas para ficar mais fácil de entender. Nós interpretamos o nosso mundo através de estímulos que nós pegamos desse mundo. E depois nós temos que responder fisicamente aos estímulos dados ao mundo. Só que para isso eu preciso entender esse mundo. Então essas 3 partes têm que estar juntas para ser estudada. Olha aqui, o capítulo que a gente vai falar vai ser todos os estímulos que nós recebemos, seja ele de calor, frio, dor, pressão, visão, audição, paladar, olfato, reconhecimento da posição onde estão os meus membros, do meu corpo, a propriocepção, o equilíbrio entre as estruturas do meu corpo, a identificação de uma sensação de vísceras, se eu come bem, se eu não estou bem, se eu estou passando mal. Todas estas sensações são levadas para uma área única. Olha aqui, ó, esse indivíduo vai receber uma agulhada. É uma sensação de dor, tá? É um estímulo externo. Lá na pele vai pegar um pouquinho se furar muito vai pegar músculo. Estas informações vão ter que ser levadas para uma área única. E nesta área eu vou fazer a decodificação dos estímulos. Isso é, eu vou classificar se é frio, calor, dor, pressão, tudo. E ainda vou classificar se ele é forte, se ele é fraco, se ele é confortável, desconfortável, e ainda eu posso memorizar. Então, se você sentir o cheiro de alguma coisa, você pode memorizar esse cheiro, é um estímulo. Se você comeu alguma coisa, você pode se lembrar do sabor, porque é uma memória. Agora, o que significa decodificar e classificar? Olha, se eu comi alguma coisa e gostei, eu vou classificar como gosto pessoal meu, Eu gostei, foi uma coisa gostosa. Mas tem gente que pode classificar esse estímulo que eu estou levando lá para cima, para o meu sistema nervoso central, que a gente vai chamar de cérebro, por enquanto. Não, levou lá para o meu cérebro. Este estímulo, para cada pessoa, pode ser diferente. Por isso nós temos que classificar. E a memorizar?
nós memorizamos também de formas diferentes. Então, o que eu escutei, o que eu vivenciei, o que eu senti, eu não só estou recebendo, captando, eu estou decodificando, isso é, entendendo o que está acontecendo, vou classificando ele, bom, ruim, gostoso, não gostoso, e ainda posso não memorizar, ou memorizar bem, ou memorizar mal. E depois disso tudo, eu preciso estabelecer uma terceira etapa, que é produzir uma resposta motora. Nesse caso vai ser fácil de entender a resposta motora. Eu agulhei, a informação foi, aqui em cima decodificou, classificou e ainda memorizou como uma coisa ruim e teve um estímulo inverso para que o músculo, tá vendo o músculozinho aqui do dedo, faça uma contração e retire o dedo que está doendo daqui, ó, que senão vai machucar. Essa é uma resposta fácil, né? Uma resposta motora. Mas veja, respostas motoras podem ser extremamente complexas. Por exemplo, você pode estar pensando numa coisa que você gosta, não sei, uma pizza crocante, e você está com fome. Aí você pensa naquele refrigerante geladinho, e você está com calor. Tudo isso te dá uma resposta motora que não é de músculo só, pode ser de glândulas salivares, por exemplo. Pode ser uma resposta motora se eu olhei alguma coisa e achei uma coisa que é muito legal, por exemplo, eu olhei aquele artista ou aquela artista que eu gosto muito, estava andando na rua, lá na Avenida Paulista, encontrei com uma pessoa que eu sou fãzão dela. É um estímulo visual, né? Não é na pele, vai ser um estímulo visual, eu vou captar, vai levar lá para cima, decodificou, tem na minha memória que esse indivíduo aqui é aquela pessoa que eu gosto muito, decodificou, classificou, e qual vai ser minha resposta? Bom, depende, pode ser só uma resposta cardíaca, né? Você pode ter o coração batendo mais rápido, pode ser visceral, né? Você pode ficar com a boca seca, ou pode ser até músculo esquelética, você pode sair correndo atrás dele ou dela, tá? Isso é a resposta. Eu preciso, o mundo que nós vivemos é um mundo que exige respostas. Não somos vegetais, não somos apenas seres que recebem informações e têm pouca resposta. Os vegetais têm uma resposta mais lenta ao ambiente. Nós temos uma resposta muitas vezes imediatas, outras intermediárias e outras muito lentas. Estas são as 3 etapas. Mas olha, existe uma coisa chamada de arco reflexo, que pode estabelecer estas 3 coisas ao mesmo tempo, só de uma coisa mais rápida e menos elaborada. Por exemplo, se eu enfiar a agulha aqui, vai levar a informação até a região que eu vou chamar de medula espinal, a coluna. A resposta que eu vou ter de tirar o meu dedo não necessariamente precisa que a informação chegue no meu cérebro, porque nós nascemos com alguns estímulos, são inatos, esses estímulos são feitos para nos proteger, são os arcos reflexos, são reflexos para que eu reaja mesmo sem ter entendido, mesmo sem estar na minha memória ou mesmo sem estar classificados. É lógico que tem um monte de estímulos que eu vou criando com o tempo, que vai aumentando a minha capacidade de guardar informações, e esses estímulos eles vão virando também arcos reflexos, ou reflexos elaborados. Mas, no geral, a gente entende que a informação tem que primeiro ir do local onde está lesado para uma área que entenda isso, e voltar para uma área que tenha resposta. Nós vamos entender melhor isso quando eu falar para vocês que existe mais de um tipo de célula para fazer esse tipo de informação. Exatamente. As células são chamadas de neurônios. O tecido nervoso é composto em grande quantidade de células chamadas de neurônios. Mas não existe só neurônio. Porém, nós vamos falar do neurônio e vamos deixar as outras células para ser estudada em histologia
e fisiologia. E depois você vai estudar melhor o neurônio. Mas por enquanto só entenda uma coisa. Aquele estímulo de captação é um neurônio sensitivo. Mas o que é um neurônio? É uma célula que tem, em muitos casos, o comprimento longo, isso é como se fosse um fio que passa informações, um fio elétrico. Então o neurônio a gente vai interpretá-lo aqui por enquanto como um fio elétrico. Então lá, o neurônio sensitivo é o cara que leva a informação até uma área aonde ele vai ser memorizado, decodificado, que a gente vai chamar de... Lá vai ter um outro neurônio, que são os neurônios de associação, que vão ser os neurônios que guardam essas informações. E se eu quiser promover uma resposta motora, eu terei um neurônio motor. Bom, então ficou fácil. Eu tenho um neurônio sensitivo para receber as informações e levar para o meu cérebro. Eu tenho neurônios de associações para entender o que está acontecendo. E eu tenho neurônios motores que saem lá de cima do meu cérebro e levam informação para os músculos para eles agirem. Notem que são neurônios que têm um sentido único, como se fosse uma avenida de mão única. Se o neurônio foi feito para ser sensitivo, ele será sensitivo. Se ele foi feito para ser motor, ele será motor. E se ele foi feito para associações, ele será neurônio apenas de associações. Agora, o que significa glia? Significa essa palavra glia? Ou o que significa neuróglia? São as células que estão em volta do neurônio para ajudar esse neurônio a trabalhar corretamente, para alimentar esse neurônio, para proteger esse neurônio. No nosso sistema nervoso central existem células nervosas que protegem o neurônio, porque o neurônio ele tem, vocês viram, uma grande importância. Tá? Continuando aqui, um neurônio, para passar informação, por exemplo, sensorial, até chegar no neurônio de associação, eles vão fazendo um efeito dominó. Um vai passando para o outro. Ó. Esse neurônio tem que passar informação para esse, que tem que passar informação para esse, que tem que passar informação para esse, para esse, para esse, para esse. Feito aquele joguinho chamado de telefone sem fio. Quando um neurônio passa informação para outro neurônio, nós chamamos isso de sinapse. Sinapse é o nome do diálogo de um neurônio com outro neurônio. Mas eu também posso fazer com que o neurônio converse com um músculo, com uma glândula. Então um neurônio pode fazer sinapse com um músculo para mandar esse músculo contrair, ou com uma glândula para essa glândula produzir secreções. É isso. A sinapse é a comunicação. A sinapse, a gente também vai falar um pouquinho só dela, tá? Sinapse é uma comunicação, um elemento químico de um neurônio é liberado e atinge o outro neurônio entre duas extremidades que vocês estudarão melhor lá em fisiologia, mas por enquanto guardem isso. Quando um neurônio se comunica com outro, é um produto químico que faz estimular o outro neurônio. Então, apesar do neurônio ser um fio elétrico, que corre eletricidade, no final desse fio elétrico, a comunicação com outro neurônio é uma substância química, chamada de neuromoduladores, ou o mais famoso, né, os neurotransmissores. Olha, um neurônio pode produzir um neurotransmissor chamado de adrenalina. Esse você conhece. Noradrenalina, acetilcolina, dopamina, serotonina. E aí tem outros também que vocês estão vendo nessa pequena listinha aqui. Eu citei alguns que provavelmente vocês já devem ter escutado falar, na dopamina, na serotonina, na adrenalina. Essas substâncias em taxas altas ou baixas estimulam mais ou menos um neurônio. Por isso que se estuda tanto no sistema nervoso a produção desses elementos. Tá? Então, a sinapse é feita com neurotransmissores. Sinapse é o nome da comunicação,
Neurotransmissor é o nome do elemento químico que faz a excitação do neurônio que está à sua frente. Tá? Só para ilustrar a mistura de vários neurônios se comunicando entre eles, cria uma rede de elementos químicos, né, neurotransmissores, e o conjunto desses elementos químicos que vão dar funções. Por exemplo, se um neurônio chega lá no meu sistema nervoso central com a ação de noradrenalina, o que ele vai estar estimulando? Ação, vigilância. Quando nós falamos que a pessoa tem bastante noradrenalina, ela está atenta. Então, numa aula agora, para você prestar atenção, você tem que ter noradrenalina, um pouquinho dela, para estar acordado. Mas cuidado, porque quando você tem a serotonina, que é o impulso do sono, que te deixa relaxar, olha só, ele já te dá uma outra sensação. Então você pode relaxar se você tiver um pouquinho de serotonina. Mas não vai achando que é só isso. Se essa aula estiver chata e você não tiver dopamina, perdeu o prazer. Mas veja que nós precisamos do conjunto. Por quê? Porque eu só tiver noradrenalina com serotonina, eu vou ter ansiedade e irritabilidade. A mistura desses dois lá no meu cérebro gera isso. Mas se eu tiver serotonina e dopamina e não tiver adrenalina agora, eu vou ter pensamento só de agressão, fome, né, o apetite, desejos sexuais. Mas olha, você está animadíssimo, tem muita dopamina, mas falta o controle da serotonina, você vai ter muita motivação. Lembra, para estudar essa aula aqui, você precisa de um pouquinho dos três. Porque quando você junta o prazer, estar acordado e controlar aquele sono que te bate enquanto você escuta o vídeo, você tem funções cognitivas altas sendo ativadas aí no seu cérebro. Isso quer dizer que nesse momento eu preciso que vocês tenham esta tríade, no mínimo, para estar prestando atenção no que eu estou falando aqui. Fantástico isso, não é? Isso por quê? Porque a sinapse, isso é a comunicação entre um neurônio e outro, é química. Mas lembra-se, não é só entre um neurônio e outro. A adrenalina, acetilcolina, essas coisas podem estar presentes aqui, estão, na verdade, no estímulo de um músculo. Existem músculos que são estimulados pelo sistema nervoso. E também glândulas. Quando você saliva porque o sistema nervoso mandou. Você tem músculos que você entra em ação que o sistema nervoso mandou, tá? Olha só, agora que você entendeu que o sistema nervoso é formado por neurônio que fica se comunicando, que lá também tem outras células chamadas de glia. Glia significa cola, aquela cola que fica lá para alimentar isso daí. Esse monte de célula forma um tecido nervoso. E como vocês já aprenderam, o conjunto desses tecidos, o neurônio e as outras células, vão formar órgãos. E os órgãos vão formar o sistema. Para a gente entender melhor, o sistema nervoso é um conjunto de órgãos. E estes órgãos são formados por tecido nervoso. E o tecido nervoso é formado por neurônio e outras células. E o sistema nervoso que me refiro, se eu for dividir ele anatomicamente, né, que é o chamado critério morfológico, eu vou dividir ele em duas partes. Essa é a parte que eu quero que vocês aprendam bem hoje. Existe um sistema nervoso chamado de central e outro chamado de periférico. É fácil de saber. Os órgãos que fazem parte do sistema nervoso central estão sempre protegidos. Quem é o principal protetor do sistema nervoso central? Osso. Então a minha cabeça é osso
Isso significa que dentro da minha cabeça tem sistema nervoso central, mas na sua coluna também tem osso e também tem sistema nervoso central, tá bom? Então na sua cabeça e na sua coluna está o sistema nervoso central. E tudo que sai do sistema nervoso central e perde essa proteção óssea e fica passando por várias partes do corpo, eu chamo de sistema nervoso periférico. Então, os fios elétricos que são formados por neurônios, fios elétricos formados por neurônios que abandonam o crânio e a coluna, será sistema nervoso periférico. Isso põe então o sistema nervoso central dentro de uma proteção óssea e o sistema nervoso periférico sem nenhuma proteção. Olha só o esquema que eu fiz. O sistema nervoso é dividido em central, quando é protegido, eu falei para vocês que é protegido pelos ossos, e sistema nervoso periférico, que não tem proteção. Além dos ossos no sistema nervoso central, existe uma outra proteção, que se chama meninge ou meninges, uma vez que são 3 proteções. Então, entre o osso e o sistema nervoso central ainda tem mais 3. E além desses 3 ainda tem mais uma proteção, que é o líquido cerebroespinal, ou céfalo raquidiano, ou a gente até usa o nome mais antigo ainda, que é mais usado, que é o líquor. Também é uma proteção, tá? Ah, e esta chave com esse monte de nome? Pois é, estas proteções é a parte 3 da matéria para a gente estudar as proteções do sistema nervoso central, que são formados por ossos e meninges. Antes eu vou ter que estudar a segunda parte do sistema nervoso central, que é o nome e a localização dos órgãos. Eu já dou a dica, vai ficar a dica aqui. O encéfalo é aquilo que está na sua cabeça e a medula é aquilo que está na sua coluna. Então, vocês vão descobrir aqui, que o encéfalo não é só cérebro. Tem mais coisa dentro da sua cabeça. E tem muita coisa nessa cabeça aí. O cérebro é apenas um dos estudados no encéfalo. Isso vai ser para a próxima aula. Antes de falar dessa próxima aula, eu vou dar uma demonstraçãozinha aqui nessa imagem. Tá vendo aqui, encéfalo, tudo que está na cabeça. Medula espinal, tudo que está dentro da coluna. E o que está do lado de fora é tudo periférico. Ah, então se eu perguntar para vocês, o que é o sistema nervoso central? O sistema nervoso central é a porção do sistema nervoso que está protegida por ossos. Na parte da cabeça está o encéfalo e na parte da coluna está a medula espinal. Portanto, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula. Gravem isso, porque esse será o tema da próxima aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Tem bastante coisa para falar, até porque depois que terminarmos o sistema nervoso central, eu vou ter que falar um pouquinho sobre a importância da sensibilidade no corpo. Até logo e aguardo vocês na aula.